espaçonauta! Pensa bem, encontrar um foguete de 52 metros flutuando sozinho no meio do Oceano Índico. Não em uma plataforma, não em um hangar, mas à deriva, cercado por milhares de quilômetros de água. Gente, isso está acontecendo. Esse foguete é a Ship 40, que é o estágio superior ali da Starship, que foi usado no 13º voo de teste aí da SpaceX. Ela foi lançada ao espaço, sobreviveu à reentrada atmosférica, realizou o pouso na água mais suave já visto em um teste da empresa. Tão suave que, contra aí todas as expectativas, ela não explodiu e nem afundou. Ao contrário, ela ficou flutuando majestosamente nas águas do Índico. E foi exatamente aí que começou o problema. O que parecia ser uma oportunidade histórica, que era recuperar pela primeira vez uma Starship depois de um voo espacial, rapidamente está se transformando em uma operação de resgate de alto risco. Rebocadores foram enviados para o meio do Oceano Índico. Cabos precisaram ser conectados a uma nave gigantesca. O mar começou a ficar cada vez mais agressivo e cada onda passou a ameaçar destruir aquilo que a SpaceX queria desesperadamente preservar. Porque a Ship 40 não é apenas um pedaço de metal. Ela carrega os motores, o escudo térmico, milhares de componentes que podem revelar exatamente o que funcionou e o que quase deu errado durante o voo 13. E isso, gente, é ouro de engenharia aeroespacial. Mas agora existe uma pergunta incômoda. A SpaceX ainda acredita que consegue levar essa nave de volta para a terra firme? Ou está apenas tentando salvar o que for possível antes que o Oceano Índico termine o trabalho? Hoje nós vamos entender por que resgatar uma Starship no oceano é muito mais difícil do que simplesmente amarrar um cabo e puxar. E se a SpaceX realmente pretende levar esse resgate até o fim. Mas antes da gente mergulhar nesse vídeo e debater a atual situação da Ship 40 no Oceano Índico, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre exploração espacial. E também já deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais amantes do espaço. Gente, a Ship 40 tocou suavemente o oceano e não explodiu. Ela permaneceu flutuando no oceano intacta. A primeira reação da SpaceX, claro, comemorar o feito, nunca realizado antes em nenhum dos 12 testes anteriores. Mas a segunda precisa ser, abre aspas, como que nós vamos tirar esse troço daqui? Fecha aspas. Perceberam que é uma oportunidade única analisar uma chip que foi ao espaço, executou tudo que precisava executar e agora está ali inteira, não afundou e nem explodiu. A Ship 40 não possui casco de navio, ela não tem hélice, não possui leme, não possui sistemas de navegação marítima e ela não consegue navegar sozinha de volta para casa. A SpaceX enviou o navio de apoio Go Australis para acompanhar a nave. Posteriormente, outros 2 rebocadores foram deslocados para o local. As imagens de satélite mostram uma verdadeira operação de resgate no meio do Oceano Índico. Ao redor da Ship 40 estavam o Norman Ranger, o Skimmer Teeth e o Go Australis. 3 navios acompanhando aí essa incrível espaçonave. Aparentemente, os navios conseguiram estabelecer uma conexão com a nave, com um cabo preso à região dianteira. Naquele momento, a operação parecia estar progredindo. Os dados de rastreamento indicavam que o Norman Ranger navegava com velocidade baixa e apresentava status de manobrabilidade restrita. Isso significa que o navio provavelmente estava envolvido numa operação em que não podia manobrar livremente. O destino planejado era a costa oeste da Austrália, com Dampier e Port Hedland entre os possíveis portos. Até então, o maior problema era a distância. A Ship 40 estava a centenas de quilômetros da costa, em uma região de ondas, ventos e correntes marítimas que poderiam alterar completamente o planejamento. Uma viagem que, em condições normais, poderia parecer simples, se transformava em um teste de resistência para cada cabo, cada conexão e cada solda da nave. Aqui temos o primeiro vídeo da Ship 40 sendo rebocada em pleno Oceano Índico. Você pode estar pensando que essa imagem foi gerada por IA, mas não, sinceramente não. Esse vídeo
foi divulgado recentemente aí pela SpaceX. Essa imagem é demais, não é, gente? Que é isso? Eu precisava compartilhar isso para vocês. E se você gosta aí dos nossos conteúdos, quer apoiar o canal de forma direta, tá aqui na tela o QR Code do nosso Pix. Pessoal, qualquer valor ajuda de verdade. Quando eu falo para vocês qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Até mesmo 50 centavos faz a diferença para ajudar aqui o canal a ficar mais ativo, melhorar os vídeos, trazer mais conteúdo exclusivo e curiosos como esse, tá? Existe uma diferença enorme entre uma nave espacial pousar no oceano e uma nave espacial ser transportada pelo oceano. Durante o pouso, o contato com a água dura apenas alguns instantes. Durante o reboque, a estrutura pode passar dias sendo submetida a movimentos contínuos. A cada onda, a Ship 40 se move para cima, para baixo, para os lados. A proa pode ser levantada, enquanto a parte traseira permanece na água. E depois, essa situação se inverte. Cada movimento produz esforço, flexão e torção. Uma Starship é uma estrutura relativamente fina para o seu tamanho. Ela foi projetada para suportar determinadas cargas durante o lançamento e a reentrada. Mas isso não significa que ela possa funcionar como uma embarcação oceânica. O cabo também é um problema. Se o reboque for muito rápido, a força sobre o cabo aumenta. Se o mar fica mais agitado, a força pode ter uma variação abrupta. Uma onda maior pode esticar o cabo e tensioná-lo como uma mola. Depois, quando a nave desce, o cabo pode perder tensão. Em seguida, uma nova onda pode gerar um impacto ainda mais forte. Esse tipo de carga dinâmica, gente, pode danificar tanto o equipamento de reboque quanto a estrutura da nave. Sem contar que os cabos podem romper-se. E, gente, se o cabo se romper, encontrar novamente uma estrutura de 52 metros à deriva no oceano seria uma tarefa ainda mais difícil. Outro perigo é a estabilidade. Uma Starship foi criada para ficar na vertical. No oceano, ela precisa ser conduzida na horizontal. O veículo pode começar a girar, inclinar ou oscilar de maneira descontrolada. Se a nave virar parcialmente, o cabo pode puxar a estrutura em um ângulo ruim. Se virar completamente, pode começar a receber água por regiões que antes estavam acima da superfície. A entrada de água é particularmente perigosa porque cria um efeito progressivo. Quanto mais água entra, maior fica o peso. Quanto maior fica o peso, mais baixa a nave permanece na água. Quanto mais baixa ela permanecer, mais as ondas vão atingir o casco. E quanto mais ondas atingem o casco, maior a chance de novas infiltrações. A Ship 40 pode parecer intacta em uma imagem de satélite e, ao mesmo tempo, está sofrendo danos internos ou apresentando infiltrações que não são visíveis à distância. E para quem leva a astronomia além de um vídeo no YouTube e gosta de fazer observações do céu, botar a mão na massa, eu queria indicar para vocês o nosso parceiro, a loja Photon Astro, a maior loja de equipamentos e acessórios astronômicos do Brasil. Se você está procurando telescópios, oculares, filtros, binóculos, adaptadores ou acessórios para observação, vale muito conferir a loja. Usando o cupom de parceria com o canal, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, vocês ainda têm desconto nas suas compras. O link da loja, gente, está na descrição desse vídeo. E também o link de 4 telescópios que eu indico para quem quer iniciar na astronomia. Bom, algum de vocês pode estar aí imaginando que recuperar a Ship 40 é apenas um capricho do Elon Musk. Mas não, gente. A SpaceX não está fazendo isso por uma questão simbólica. A Ship 40 pode realmente oferecer uma quantidade enorme de informação aos engenheiros. Durante um voo, os sensores transmitem dados sobre temperatura, pressão, aceleração, vibração, desempenho de motores, funcionamento do sistema de controle, comportamento do escudo térmico. Só que uma inspeção física, real, ali, ó, tete a tete, permite encontrar detalhes que os sensores não conseguem registrar completamente. Os engenheiros poderiam examinar o escudo térmico, cada placa, placa por placa. Poderiam observar regiões que sofreram aquecimento anormal. Poderiam verificar se houve deformação nas soldas, analisar os motores Raptor depois de um voo completo.
E também procurar sinais de corrosão, entrada de água, rachaduras ou fadiga estrutural. Em resumo, gente, a Chip 40 poderia funcionar como uma aula prática de engenharia. E essa aula seria especialmente valiosa, porque o grande objetivo da SpaceX é tornar a Starship 100% reutilizável. A empresa não quer apenas lançar uma nave uma vez, ela quer que o mesmo veículo volte, seja inspecionado, receba manutenção mínima e voe novamente. Para isso, é preciso entender exatamente como a nave envelhece durante o voo. A operação de resgate da Chip 40 está apresentando um drama muito maior que a SpaceX imaginava. Será que a empresa de Elon Musk está pensando em desistir da empreitada e abandonar a Chip 40? Até o momento, a resposta mais correta é: não há confirmação formal de abandono, mas o cenário se tornou muito pessimista. A SpaceX informou que sua equipe continuava trabalhando na recuperação. Ao mesmo tempo, as condições marítimas estavam piorando. Elon Musk declarou que a situação não parecia boa. E essa frase, gente, pode indicar várias coisas. O cabo estava sofrendo cargas maiores do que o esperado. A nave apresentava dificuldades para permanecer estável. A velocidade de reboque era baixa demais. O clima poderia impedir a continuidade da operação. Havia riscos de danos estruturais. O custo do resgate poderia superar o benefício. É possível que a SpaceX continue tentando, enquanto o risco for aceitável. Mas também é possível que a equipe esteja avaliando o ponto em que salvar a nave deixaria de ser uma operação de recuperação e passaria a ser um risco desnecessário para os navios envolvidos. A empresa queria levar a nave até a Austrália. O fato de ela estar sendo rebocada mostra que havia uma intenção real de concluir a operação. Mas querer resgatar não significa estar disposto a fazer isso a qualquer preço. Gente, se esse resgate fica caro demais, a ideia de baratear o espaço vai para o saco. A SpaceX quer baratear o espaço, mas aí ficar gastando dinheiro em rebocar uma nave é duro, né? Bom, coisas de Elon Musk, né? A Chip 40 está no meio de uma situação extraordinária. Ela já fez algo que a SpaceX considerou importante. Retornou do espaço, realizou um pouso oceânico muito mais suave do que os anteriores e permaneceu inteira. E isso, inclusive, abriu caminho para que no voo 14 a nave, a Chip, seja recuperada. Mas esse sucesso criou um problema inesperado. Agora a empresa precisa decidir: vale a pena continuar arrastando a nave espacial de 52 metros pelo Oceano Índico cada vez mais agitado? Se essa operação for concluída, certamente a SpaceX vai obter um dos conjuntos de dados mais valiosos, dados físicos aos quais nunca tiveram acesso em toda a história do programa Starship. Os engenheiros poderão examinar o escudo térmico, motores, soldas, estrutura de um veículo que acabou de sobreviver à reentrada. Mas, pessoal, se o mar vencer, a Chip 40 poderá simplesmente desaparecer nas profundezas do Oceano Índico. E, nesse caso, o voo 13 ainda poderá ser considerado um avanço técnico, mas a oportunidade de estudar o veículo em terra terá sido perdida. No fim, a história da Chip 40 resume perfeitamente o estágio atual do programa Starship. A SpaceX já consegue fazer a nave voar, já consegue controlar sua trajetória, já consegue fazê-la voltar do espaço, mas transformar tudo isso em uma operação realmente rotineira, segura, barata e reutilizável ainda envolve problemas que não aparecem nos vídeos de lançamento. Às vezes, o maior desafio não é chegar ao espaço, mas sim conseguir voltar para casa. E nesse momento, galera, a Chip 40 está descobrindo isso da maneira mais difícil possível, sendo rebocada lentamente por um oceano que parece cada vez menos interessado em colaborar com a devolução dela para casa. Você acha que eles vão conseguir chegar com a Chip 40 até a costa da Austrália? Ou eles vão simplesmente desistir e deixar que a nave se afunde e vire casa de peixe? Responde aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Enquanto você assiste a esse vídeo, a Chip 40 pode estar afundando ou chegando ao porto.
Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário qualquer atualização oficial que surgir nas próximas horas. E você também pode colaborar com essas notícias. Ficou sabendo alguma coisa? Corre aqui no vídeo e comenta pra gente aí. Vamos saber e vamos acompanhar toda essa saga da Chip 40 de volta para casa. E galera, claro, né? Se você quer saber o final dessa história, já se inscreve aqui no canal. Manda também o seu hype, seu like, para ajudar esse vídeo a atingir mais amantes do espaço. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.